Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e vamos dar continuidade agora na nossa estudo e apresentação das obras da codificação, a saber hoje a obra O Céu e o Inferno, que para nós é a quinta obra. Então a gente tem essa prática de estar anunciando no início do vídeo, que é o objetivo, que é trazer essas obras codificadas por Allan Kardec para estabelecer um roteiro seguro de estudos. Não vamos entrar no detalhe específico da obra, mas vamos tratar e apresentar a sua publicação, a sua estrutura e os conceitos fundamentais, trazendo alguns trechos dessa obra para vocês. Então essa obra ela foi publicada em 1º de agosto de 1865, com a exposição da Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ela foi divulgada a sua publicação na Revista Espírita de 1865, no mês de julho. E no frontispício dessa obra existe uma colocação de Kardec muito interessante, que diz assim: é o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., segundo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. E mais abaixo ele contém ainda uma citação no profeta Ezequiel, que diz assim: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. E essa obra ela foi publicada um ano após da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, como falamos no vídeo anterior, e após a segunda edição da obra O que é o Espiritismo, que foi inclusive trazida no mesmo mês de julho da Revista Espírita de 1865, a publicação da segunda edição do que é o Espiritismo e em seguida a obra O Céu e o Inferno. Essa obra é dividida em duas partes. A primeira parte dela contém primeiro capítulo, o porvir e o nada. Segundo, o temor da morte. O terceiro, o céu. No quarto, o inferno. No quinto, o purgatório. No sexto, a doutrina das penas eternas. No sétimo, as penas futuras segundo o Espiritismo. No oitavo, os anjos. No nono, os demônios. Décimo, a intervenção dos demônios nas manifestações modernas. E no 11º e último dessa primeira parte, da proibição de evocar os mortos. Na segunda parte, Kardec já traça, com diversas mensagens que ele foi coletando ao longo dos anos em que ele foi tendo as comunicações, ele subdividiu essas mensagens em espíritos e seus estados subsequentes após o desencarne. Primeiro ele trata no capítulo 1 do passamento, que é o período de transição entre a vida encarnada e desencarnada. No segundo capítulo ele fala dos espíritos felizes, no terceiro dos espíritos em condições medianas, no quarto os espíritos sofredores, no quinto os suicidas, no sexto os criminosos arrependidos, no sétimo os espíritos endurecidos, no oitavo as expiações terrestres. Então, como a gente pode observar, na primeira parte ele traça todo um bojo e um conteúdo teórico para fundamentar a condição dos espíritos na segunda parte. E ele traz como exemplo diversas mensagens e diversos espíritos em estados distintos, para exemplificar aquilo que ele colocou na primeira parte. Então trouxemos aqui da primeira parte, no capítulo 4, um interessante item, o item 3 do Inferno Cristão imitando o Inferno Pagão. Ele diz assim, que o inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero, e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se eles tinham o tonel das Danaides, a roda de Ixon, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção,
as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, deleitando a vida dos suplícios no Tártaro. Então, como podemos observar aqui, o cristianismo transportou a ideia do inferno pagão para si mesmo. E como ele teve contato com a cultura greco-romana, e essas traduções do Novo Testamento em grego trazem muito essas terminologias, Tártaro, Guiena, Hades, que era a mansão dos mortos na época. E para os hebreus, eles tinham uma concepção distinta de uma mansão dos mortos, né? Para eles era o Sheol. O Sheol para eles era como se fosse a mansão dos mortos, onde todos se encontravam numa mesma região. E quando traz essa concepção cristã, baseada na cultura greco-romana, existe aí esse sincretismo religioso à época. Ainda na primeira parte, nesse mesmo item, destacamos o item 4. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império, que lhe coubera em partilha, sem ser mal. Retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão. Mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recusa vítimas por toda a parte e regozija-se ao tormentá-las, com uma legião de demônios armados e forcados a revolvê-los no fogo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome. As vítimas têm-se mesmo perguntado se teria um fogo de betume. O inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão. Então, como podemos observar nesse item 4, nós temos a concepção de que para os pagãos existia esse sincretismo em que a figura de Satã era uma figura mitológica, como se fosse um promotor de acusação do zoroatrismo, que já foi herdado pelos hebreus na época do cativeiro da Babilônia. Então, existia todo esse sincretismo na época da construção do Novo Testamento. E vamos destacar aqui a parte do item 5, que é a parte final de tudo aquilo que temos dito a vocês aqui. E segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Então Kardec faz essa abordagem de que está registrado lá no Evangelho, especificamente nas epístolas de Pedro, que Jesus havia descido às regiões inferiores para buscar os justos que o aguardavam após a sua ressurreição. Nós vamos entrar em maiores detalhes nessas passagens do Novo Testamento, também conciliando com o Antigo Testamento, quando formos analisar os textos bíblicos e assuntos referentes e temáticos de cada tópico que estamos desenvolvendo. Ainda na primeira parte, no capítulo 5, nós vamos tratar do purgatório. E aí no item 1, um pequeno trecho, Kardec assim diz: o Evangelho não faz menção alguma ao purgatório, que só foi emitido pela Igreja no ano 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme à justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Então, como a gente pode observar, no final ali do século VI é que surgiu a ideia do purgatório, porque havia o quê? Até esse momento, ou a salvação ao paraíso ou a condenação eterna ao inferno. Então a Igreja Católica ela resolveu criar um sistema mais ameno em relação à situação do pós-morte. Com a criação do purgatório, boa parte, ou se não a maioria, estariam relegados a esse local antes de ascenderem ao paraíso. No item 7, existe aqui ainda a menção de Kardec na parte final. Mercê, porém, à revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Ou seja,
A expiação que sofre tanto em vida do espírito encarnado quanto desencarnado, ela é proporcional ao arrependimento e à mudança de conduta, seja ela no plano físico ou espiritual. Então, a condenação por penas irremissíveis, ela cai por terra. Por quê? Porque chega um dado momento em que nós mudamos a nossa concepção e temos a mudança de conduta. Tendo essa postura, mudamos a nossa condição física e espiritual. Ainda na primeira parte, no capítulo 6, que trata da doutrina das penas eternas, que eu fiz uma pequena introdução, aí nós vamos estabelecer, com o pensamento de Kardec, a origem da doutrina das penas eternas. No item 5, ele destaca o seguinte pensamento. O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse, muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas, sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem. Foi o Cristo muito explícito porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto aos outros pontos, limitou-se a semear sob a forma alegórica os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. Então, o que Jesus fez? Se utilizou dos conhecimentos da época, revelou algumas coisas que era possível naquela época se compreender e trouxe um ensinamento mais profundo por parábolas que ele sabia que só futuramente haveria condição de se compreender. E com a vinda da doutrina espírita, esse véu foi desvelado. E aí nós temos condição hoje de perceber o ensinamento moral por trás dessas parábolas de Jesus. No item 6, Kardec assim destaca, nesse mesmo capítulo. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na guiena. Ora, o que vem a ser guiena? Nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as imundícies da cidade. Ou seja, o conceito de guiena era um local físico. Então, naquele período em que Jesus estava condenando as pessoas àquele local físico, era uma condição em que ele tinha como exemplificar como resultado das imperfeições e até mesmo as práticas, condução de seus atos de forma diferente da lei de Deus. Então, o que acontece? Quando Jesus trata desse tema, ele coloca de forma simbólica um local físico em que as pessoas eram despejadas e muitas das vezes eliminadas ali do seio da sociedade por terem condutas diferentes da conduta da sociedade da época, ou até mesmo por algumas imperfeições físicas que as pessoas tinham. E elas viviam à margem da sociedade. Então, essa era a figura de linguagem utilizada por Jesus na época. Mais à frente, na primeira parte, no capítulo 9, vamos falar aqui do tópico dos demônios, a origem e a crença nos demônios. E Kardec, no item 5, ele fala da seguinte forma. O duplo princípio do bem e do mal foi, durante muitos séculos, e sob vários nomes, a base de todas as crenças religiosas. Vemo-lo assim sintetizado em Oromaze e Arimane, entre os persas, em Jeová e Satã, entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, os bons e os maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e deram-lhes atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. Então a nota explicativa que Kardec traz aqui para essa terminologia Oromaze dos persas. Então ele traz a seguinte explicação. É Ahura Mazda ou Hormuz, criador e princípio do bem, Deus supremo do Mazdeísmo, religião do Irã antigo, revelada por Zoroastro, que admite dois princípios. Um, bom, Deus de luz, e o outro, mal, Deus das trevas e da morte, que travam combate para o destino da humanidade. Então, como podemos observar, essa cultura persa que os hebreus tiveram contato por volta do século VI a.C., no cativeiro da Babilônia, é que causou esse sincretismo e que os
hebreus trouxeram esse conceito para dentro da sua religião. E ainda dentro da explicação de Kardec sobre Arimane, ele assim explica: Arimã ou Arimã, princípio do mal, do caos, das trevas no masdeísmo, também proveniente do zoroatrismo. Então, o que nós concluímos dessa parte? Que toda essa construção que houve tanto na parte do Antigo Testamento, que permeou a cultura persa, os hebreus, quando eles reescrevem o livro de crônicas relatados no livro de Reis, por exemplo, a gente observa que existe essa diferenciação de cultura em textos reescritos com essa cultura persa. Mas que nós vamos tratar de um vídeo específico sobre esse tema. Ainda dentro desse tópico, agora nós vamos tratar dos demônios segundo a Igreja. Pois que nem a Igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus e apenas dão como problemática quase certa a relutância no conhecimento da futura missão do Cristo. Que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte recorrem para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? De duas uma, ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, por que a Igreja não resolve a questão? Se a Igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passe de hipótese, e a cena descrita é mero fruto de imaginação. Então, Kardec ele elaborou 3 tópicos em que ele justifica e contra-argumenta as causas do surgimento desse conceito na Igreja. E nesse item ele traz uma nota explicativa. Encontra-se em Isaías capítulo 14, versículo 11, o seguinte trecho: Teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo, morto, baqueou por terra, tua cama verterá podridão, e vermes tua vestimenta. Como caíste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper o dia? Como foste arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes, que dizias no coração: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. Todavia, foste precipitado dessa glória no inferno, até os mais fundos dos abismos. Os que te virem aproximando-se encarar-te-ão dizendo: serás que este homem que turbou a terra, que aterrou os seus reinos, que fez do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram prisioneiros? Estas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos. São sim uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, como atestam os últimos versículos. O rei da Babilônia é alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz aí qualquer menção à cena descrita. Essas palavras são do rei que as tinha no coração e se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia da libertação do povo judeu, da ruína da Babilônia e do destroço dos assírios é, ademais, o assunto exclusivo desse capítulo. É claro que a referência não é somente em Isaías, existe a outra em Ezequiel. Porém, nós não vamos abordar para não tornar o vídeo muito longo. Em se tratando desse tema, nós vamos discutir num outro vídeo. Mais adiante, no capítulo 10, ainda na primeira parte, tem a parte da intervenção dos demônios nas modernas manifestações que foi julgada pelos, então, contemporâneos de Kardec, que sempre detinham essas comunicações como sendo provenientes dos demônios. No item 8, Kardec assim elucida: eles inculcam o erro sob todas as formas, e é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornaram oráculos.
Mas, se assim é, qual o sentido e o valor dessas palavras do Evangelho? Eu repartirei meu espírito por toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Está em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 17 e 18. Kardec comenta: não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade nos nossos dias a todos concedida, mesmo às crianças? E essa faculdade foi anatematizada pelos apóstolos? Não, eles a apregoaram como a graça divina e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Por que não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? Então Kardec trouxe aqui um evento do Antigo e Novo Testamento em que existiam as manifestações aqui de uma profecia do Antigo Testamento se cumprindo nos Atos dos Apóstolos, e ele traz essa interpretação para os dias atuais. Será que nesse momento em que houve a revelação da doutrina espírita não tiveram os mesmos comportamentos da época dos apóstolos? Então é preciso fazer uma reflexão quanto a isso. No item 17, nesse mesmo capítulo, Kardec encerra esse item. Uma religião, porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião que se destrói pela base, tirando-se-lhe os seus demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e os seus Deus impiedoso, uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida, ou seja, se ela prega mais essas questões voltadas a esses assuntos, ela está fadada ao fracasso, porque ela não apresenta algo de melhor do que a doutrina pode oferecer. Então, vamos aqui, já encaminhando para a parte do encerramento, em que Kardec vai tratar no capítulo 11 da primeira parte, da proibição de evocar os mortos. No item 13 ele assim comenta: se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada nesse ponto, força é que o seja igualmente em todos os outros. Por que seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes? É preciso ser consequente, desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes em dados casos. A mesma razão procede para a proibição de que tratamos. Ademais, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anularam completamente. O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como se infere dessas palavras de Isaías: o espírito do Egito se aniquilará de si mesmo, e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos. Está no capítulo 19, versículo 3. Assim prossegue Kardec: os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras. É sabido era que aquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ser semelhantes, ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. E daí estas palavras: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá na vossa chegada as nações que cometem tais crimes. Então, o que está contido na proibição de Moisés, no capítulo 18 do livro de Deuteronômio? Era que os hebreus não tivessem o contato com as práticas das outras nações, consequentemente daquelas que eles saíram, que era a nação do Egito. Então, a proibição era reservada a este contexto, e não atualmente, como querem muitos líderes religiosos atribuir as comunicações espirituais, através da mediunidade, nas casas espíritas. Ainda dentro desse capítulo, no item 8, vamos dar continuidade ao comentário de Kardec. Mas temos ainda outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os mortos, é que estes podiam vir, pois do contrário inútil fora a proibição. Ora, se os mortos podem vir naqueles tempos, também o podem hoje.
E se são espíritos de mortos os que vêm, não são exclusivamente demônios. Ademais, Moisés de modo algum fala nesses últimos. Ou seja, Moisés fala da proibição de evocar os mortos para não se banalizar a mediunidade na sua época, mas não diz que estes mortos eram demônios. Então é importante frisarmos isso, porque Kardec coloca isso de uma forma magistral, de que muitos hoje atribuem as comunicações que hoje existem todas aos demônios, que estão nas casas espíritas. Mas os que estão nas igrejas e demais templos religiosos de outras filosofias não são o Espírito Santo. Então existe uma grande contradição aí, ou até mesmo um certo preconceito. Já na parte final, vamos trazer aqui da segunda parte, no capítulo 7, em que é tratado dos espíritos endurecidos, um longo discurso do espírito Angeli, que é a nulidade sobre a Terra. Ele faz um longo diálogo com Kardec e uma mensagem do espírito Monode, da reflexão que sempre existia a partir de uma comunicação de um espírito em um grau inferior, que ele diz o seguinte, que o mal é oriundo da negligência do bem. Então, nós encerramos essa obra trazendo para vocês apenas alguns exemplos e trazendo algumas reflexões de que essa obra contém um conteúdo muito rico e é pouco explorada no seio espírita, ou até mesmo de outras filosofias, e ela apresenta um conceito histórico importante para contextualizar o cristianismo desde o nascimento, dos seus dogmas quanto a essas questões que ela é levantada na primeira parte, e traz as mensagens na segunda parte com os diversos graus em que os espíritos se encontravam, nos brindando com um roteiro importante para que nós tenhamos a plena convicção de que os nossos atos hoje, eles podem com certeza impactar e muito na nossa condição futura ou até mesmo presente diante das nossas dificuldades e provas que nós temos a atravessar nesse orbe terrestre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pedimos a vocês que, se possível, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações. Sempre teremos vídeos semanalmente e que vocês possam curtir e compartilhar nas redes sociais. Forte abraço!